Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diz mais aqui no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Essa passagem é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 até o 16. Veja bem, diz aqui que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. A gente tem, nessa caminhada de um ano do nosso blog, recebido muitas críticas, né? Porque as pessoas, elas não conseguem compreender a vontade de Deus. Elas acham que estão na igreja, estão buscando. Eu não estou falando que a gente é o dono da verdade, não. A gente lê a palavra de Deus, né? E pelas críticas, pelas perseguições, pelas coisas que a gente fala, nossa, essa pessoa está falando isso de mim, né? A gente começa a compreender que as pessoas são apenas de sabedoria humana. Então elas não compreendem as coisas de Deus, para elas são loucuras. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa claro assim, olha, eu chego para vocês não para falar com sabedoria humana, para que vocês não fiquem apoiados na sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus, para o homem, o carnal, né? O homem, ele não entende as coisas que são do Espírito. E diz aqui, ó, as quais também falamos não em palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ele diz mais aqui, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, muitas pessoas, elas dizem assim, ó, ele não está bem. Ele não está bem, eu preciso ajudar esse irmão, que ele está fanático, né? Ele está doido, ele está louco. Né? E a palavra, quando ela sai da nossa boca, através da palavra de Deus, não da nossa palavra, porque não podemos, né, nos apoiar na nossa sabedoria, por isso que o apóstolo Paulo disse assim, ó, eu vou não com sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam,
E diz mais aqui, ó, no 7, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, o que quer dizer essa palavra? Se as pessoas conhecessem a sabedoria de Deus, e não a dos homens, o que acontece? Eles se aniquilam a sabedoria do homem. O homem quer ser melhor do que o outro. O homem quer se achar mais do que o outro. Mas o Espírito de Deus, a palavra do Espírito de Deus, a palavra que provém de Deus, a sabedoria de Deus, ela mostra para você que você pode ser bem sucedido sem você se aniquilar. Você não precisa prejudicar as pessoas para você conseguir aquilo que Deus quer para você. Sabe, é apenas orando, é apenas buscando, apenas obedecendo a palavra, você pode alcançar aquilo que a sabedoria de Deus ela promete. Mas as pessoas de hoje, dos dias de hoje, porque diz a palavra de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, porque como que Jesus, ele quis mostrar para a humanidade que apenas se entregando em sacrifício, apenas se entregando, sabe, à humilhação, apenas se entregando a se rebaixar, apenas se entregando ele se tornaria o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ninguém entende, sabe? Então antes eles entenderiam assim, olha, ele é o Filho de Deus, como muitos servos, ele diz, não, eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não toco no ungido de Deus, você vai ver o fogo descer na sua vida, você vai ver aquilo lá, sabe? Esquecendo que toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele em nenhum momento, você pode ver, Jesus escolheu Davi, Deus escolheu Davi, porque era o mais pequeno. Gideão era o menor também, até, sabe, o trabalho dele era ali o mais pobre. Então você pode notar que a palavra de Deus diz que Deus ele usa as coisas mais fracas. Sabe, as pessoas tentam, sabe, se mostrar como se fossem poderosas, seguradas ali nos seus títulos, nas suas gravatas, achando que isso é glória para Deus. Importa que ele cresça, importa que ele apareça, importa que o nome do Senhor seja anunciado. Não interessa qual seja o seu cargo, não interessa qual seja a sua posição. Jesus, ele desceu o máximo que pôde. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele apanhou para que ele pudesse alcançar a glória na perfeição. Não abriu a boca. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas não conseguem compreender. Mas como, irmão Alex, eu ficando quieto? Como, irmão Alex, eu me entregando, sabe, a fraqueza, sabe, de se me tornar fraco para que as pessoas vejam, olha lá o derrotado? Não estou falando de se entregar a fraqueza ao pecado, não é isso. A humildade, sabe, compreender que quem tem que ser exaltado na sua vida é Jesus, não é você. E aí ele vai te exaltar. Ele diz, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que perder a sua vida vai achar. E aquele que achar, vai perder. E aquele que perder por causa de mim, vai achar. Então você vê que as coisas são contrárias. Sabe, às vezes a gente vê uma posição muito boa. E a gente começa ali a olhar aquela posição. Eu vou chegar longe. Eu tenho tudo para chegar. Eu tenho tudo para, sabe, estar lá. Você vê Abraão, Deus chegou para Abraão e diz assim, olha Abraão, vá no monte que eu te mostrarei e entregue lá o menino de sacrifício por mim, Isaac. Sabe, para que Deus iria pedir, sabe, um sacrifício dessa maneira? Poxa, Isaac estava ali, sabe, o seu pai estava ali, eles estavam felizes, a promessa de Deus, tudo. É como Jesus na terra, Jesus estava aqui, estava com o povo que ele ama, que Deus ama, sabe, abraçando as pessoas, operando milagres e maravilhas, aí ele tem que ir ali e ser humilhado e ser crucificado. Ninguém entende, ninguém consegue compreender. Sabe, os profetas, eles sendo perseguidos, apanhando, sendo apedrejados,
crucificados, os apóstolos, cabeças cortadas, aí Deus fala que eles estão na glória. É como em Apocalipse que fala aqueles que foram degolados. Então você vê que tudo para Deus é contrário. Você tem que compreender que as coisas para Deus são contrárias. Ele disse que os pensamentos dele não são os nossos, e nem os nossos caminhos são os dele. Então o que é que está faltando para você entender que a nossa sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, é a que a gente prega aqui, ela não é humana, ela não é do homem natural. Então, você tem que se colocar à disposição da palavra. Você tem que se colocar à disposição de Deus. Você tem que se colocar à vontade de Deus. Olha, Deus, eu estou passando por isso, Senhor, mas as coisas... Eu ouvi um testemunho de uma irmã. Ela estava na varanda ali da casa dela, na sacada. Olhou para o céu, cheio de dívidas. Falou, meu Deus, Senhor, o Senhor não está vendo que eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar essas dívidas. Eu não tenho, Senhor, me dá uma solução para esses problemas. Me dá uma solução, Senhor, para que eu possa pagar as minhas dívidas. Olha só, gente, orando. Você está entendendo? Quem hoje em dia vai pensar em pagar as dívidas orando para o céu e vai vir a solução? E aí, ela sentiu a voz de Deus falar no coração dela, ligue para tal pessoa. Olha só, ela pegou, ligou, a pessoa falou, você está falando ainda do outro lado da linha? Ela disse, sim, sou eu. Olha, chegou muitos trabalhos, eu estava pensando em você. Foi lá, pegou o trabalho, Deus abençoou em nome de Jesus. Então, a palavra diz aqui, ó, no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então você viu que você não viu, você não ouviu, e não subiu no seu coração, você nem desejou, mas foi o que Deus preparou para você. Você fala, mas como é que é isso? Se eu não vi, eu não ouvi, e nem veio no meu coração isso aí, como que Deus preparou para mim uma coisa que eu nem quero? Porque o que Deus preparou para você é muito bom. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim, que ele não veio falar, né, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então coloque no seu coração, meu irmão, minha irmã, quando você vê e ouvir, você vê um vídeo e você escutar uma palavra que seja totalmente contrária à situação que você está passando, e você vai dizer assim, mas como, Senhor, a minha situação vai melhorar? Como que essa situação, meu Deus, ela vai sair dessa situação? Como que a minha situação vai sair do vermelho, passar por verde e para alegria? Como que a minha vida vai melhorar? Como que o meu casamento vai melhorar? Como que as minhas coisas podem melhorar? E aí, você ouvirá a voz de Deus. Você ouvirá Deus tocar no seu coração que você não viu as coisas que Ele preparou para você ainda. Que você não ouviu e ainda não subiu no seu coração, mas as coisas de Deus são boas a partir do momento que você... Porque Ele disse assim, ó, para aqueles que o amam. E quem é que ama Ele? Jesus falou, quem me ama é o que guarda as minhas palavras. Guardar as palavras de Jesus. Guardar, gente, é viver. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos que você possa entender a vontade de Deus. Sabe, aquilo que é loucura para o mundo, sabe, as pessoas hoje elas pregam bênçãos, elas pregam prosperidades, elas pregam coisas demais, elas ficam empurrando, sabe, nas pessoas assim, sabe, uma fé, sabe, que não existe na palavra, uma fé cega, né? Quando eu falo que não existe na palavra, é assim, viver essa fé e ser abençoado. Então não existe isso. Eles empurram pela garganta do povo. Olha, faça o que você quiser, mas Deus vai te abençoar. E não é isso que diz a palavra. Jesus falou assim, ó. Aqui diz a palavra de Deus por Paulo. Diz assim, ó. E não subir ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E amar a Deus não é falar, Senhor, eu te amo, olhar para o céu, Jesus, eu te amo. Não. É viver, viver a palavra, cumprir os mandamentos. Ele disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras e ele se manifestará para você. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.